você tem que entender a respeito das tempestades. Quando você ouve a respeito de tempestade, você pensa o quê? Destruição, vendaval, medo, desespero, muitos pavor. E você sabe que as tempestades que a Bíblia nos relata só vieram para edificar. Muitos pensam que é para atrapalhar, muitos pensam que é para prejudicar, mas quando o cristão entende que a tempestade é necessária na vida dele, muita coisa muda. A visão dele é ampliada. E o Espírito Santo tocou no meu coração os três tipos de tempestade na vida do cristão. Eu quero que você preste muita atenção. É simples, vai ser rápido, para você poder sair daqui com essa palavra no seu coração. Primeira tempestade, a tempestade que nós atraímos para a nossa vida. Essa tempestade é aquela que é resultado das nossas escolhas. Essa tempestade é a tempestade que Deus manda. E você vai entender um pouco melhor em Jonas, capítulo 1, versículo 4, que a Bíblia diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Puxa, pastor, mas por que Deus enviou essa tempestade? Porque se você lê a história de Jonas, quem já leu sabe, Jonas recebeu uma direção de Deus, Jonas recebeu uma missão. Deus falou com Jonas: ó, faça isso, vai naquela cidade, e lá naquela cidade você vai fazer isso, isso, isso. Jonas ouviu a voz de Deus e fez o quê? Fugiu, saiu da presença de Deus, foi para o lado contrário de onde deveria ir. E aí a Bíblia diz que Deus lançou sobre aquele navio onde Jonas estava uma grande tempestade. E essa tempestade que nós atraímos para a nossa vida é aquela tempestade que influencia as pessoas ao nosso derredor também. Você vê que, se você ler as escrituras, eu não vou ler tudo para você não estender muito, mas a Bíblia diz que naquele navio onde Jonas estava escondido, fugindo da direção de Deus, fazendo o contrário do que deveria fazer, tomando a decisão errada, a Bíblia diz que os homens que estavam ali lançaram tudo fora, jogando tudo fora, desesperados, amedrontados, pensando que iam morrer, pensando que o barco ia despedaçar. Só que aquela tempestade não veio para despedaçar o barco. E é isso que muitos não entendem. Acreditam que está passando por um problema, e aquele problema que ela enfrenta, aquela tempestade que ela está enfrentando, vai prejudicar ela. Só que se a tempestade foi Deus que mandou, grava isso. Se Deus mandou a tempestade, é porque tem um propósito maior. Deus enviou aquela tempestade que Jonas atraiu para a vida dele, que muitos nós atraímos também. Quando tomamos decisões erradas, quando optamos por algo que vai nos beneficiar, mas não é a vontade de Deus. Essa tempestade que nós atraímos para a nossa vida, é naquele momento que nós não ouvimos a voz de Deus. Essa tempestade que nós atraímos, Deus manda, a Bíblia diz, Deus lançou sobre o mar um forte vento. Você tem que entender o propósito dessa tempestade. Pastor, Deus enviou a tempestade para matar Jonas? Para castigar Jonas? Não. Deus mandou a tempestade naquele momento para mudar Jonas. A tempestade que Deus envia, a tempestade que nós atraímos, Deus envia para nos mudar. Você vai entender hoje a importância da tempestade acontecer na vida do cristão. Muitas pessoas estariam murmurando, reclamando, porque, puxa, por que isso, por que aquilo? Mas entenda o propósito de Deus. Entenda. Pastor, por quê? Por que Deus fez isso? Versículo 3 de Jonas, capítulo 3, versículo 3 diz assim: levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, a cidade que era para ele ter ido, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrer. Aí você entende o porquê Deus fez aquilo. Mudou Jonas. A tempestade que Deus enviou, porque ele atraiu, mudou ele.
Você entende a importância dessa tempestade acontecer? Se a tempestade vir, dê graças a Deus. Porque você vai entender, um dos motivos é para nos mudar, é para nós aperfeiçoar, é para que nós venhamos melhorar. Muitas pessoas optam por essa escolha errada e atrai essa maldição, essa tempestade. Sabe por quê? Porque Jonas tinha 3 dias de caminhada e 3 noites. Seria o quê? Difícil. O mais fácil seria o quê? Fugir. Essa tempestade, repito, vem para nos mudar. Eu quero que você, dentre essas 3 que eu vou citar, que você possa se encaixar, porque em uma delas você está passando, e uma delas você vai passar, se não todas. Amém? Quem está entendendo? Graças a Deus. A tempestade que prova a nossa fé, essa é a segunda. Puxa, pastor, como assim a tempestade que prova a nossa fé? Em Marcos, versículo 6, capítulo 6, versículo 46, diz assim: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram: trata-se de um fantasma, e gritaram. Eu quero que você preste atenção para você poder entender. Pastor, como assim a tempestade que prova a nossa fé? Se você meditar depois também nessa escritura sagrada, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando o povo, e a Bíblia diz que Jesus falou assim, ó, pega e vai na frente, vocês vão e logo em seguida eu vou. Jesus ensinou, Jesus mostrou, Jesus falou e mandou eles o quê? Eles irem. Mas a Bíblia diz que de longe ele observava. O que nós entendemos com isso? Tudo tem um propósito de Deus. Para você entender, Jesus disse: vai que eu vou ver a sua fé. Vai que eu quero ver o que vocês vão fazer. E é isso que Jesus faz. É isso que Deus faz. Ele nos ensina, Ele nos mostra o que tem que ser feito. Ele fala, ó, no momento difícil que você passar, você tem que perseverar. Se vir a tempestade, você tem que crer. Ele fala, ó, os problemas vão vir, mas se você usar a fé, eles vão ser resolvidos. Não, fala ou não fala? Diz ou não diz? Pedir e dar-se-vos-á. E aí quando Jesus manda ir, ele só fica observando. Esse é o teste da fé. É a tempestade que prova a nossa fé. Jesus disse, vai, e o vento soprou. Mas a Bíblia não relata que eles viraram o barco e tentaram voltar. Mas tem muitos que Jesus tem mandado ir. Tem muitos que Jesus falou assim, vai, pode ir. E a tempestade veio, e o primeiro pensamento é o quê? Ah, Jesus sabia que havia a tempestade, vão tudo morrer, por isso que ele ficou lá. Ficou murmurando, ficou reclamando. Vamos voltar, o vento está vindo, a onda está vindo, a tempestade está chegando, vamos voltar. Muitos têm feito isso. Tem sido provado por Deus e tem sido reprovado por Ele. Essa tempestade, como a outra, não vem para prejudicar ninguém. A Bíblia relata que Jesus entrou no barco, Jesus se aproximou e entrou no barco. A tempestade e o mar se acalmaram. Você entende que a tempestade ela só vem para agregar. A tempestade que a gente enfrenta é para nos provar, para que nós venhamos melhorar, para que a gente venha ter experiência. Mas muitos não têm entendido. Hoje nós damos glórias a Deus por todas as tempestades que a gente passa, por todas as lutas que a gente enfrenta, porque como o povo passou pelo deserto, depois do deserto vem o quê? A terra prometida, as bênçãos de Deus.
para você entender um pouco melhor. Por exemplo, domingo passado, nós vemos passando aqui diariamente essa tempestade da fé. Eu sei que vocês estão junto conosco nesta fé, mas nós temos enfrentado essa tempestade. Domingo passado nós fizemos o culto das 7 da manhã aqui, abençoamos o povo, oramos pelo pastor. Acabou o culto. 5 minutos depois, recebemos uma notícia de que tinha piorado. Nós falamos, poxa, a gente clamou, a gente orou. A tempestade estava chegando. Fizemos o culto das 9 com vocês, determinamos, clamamos por ele, sabe o que aconteceu? Foi para a UTI. A gente creu, a gente confiou, a gente perseverou. A tempestade estava soprando, estava balançando tudo aqui. O barco estava a ponto de se despedaçar. Mas nós cremos, perseveramos, e de lá para cá, de uma maneira poderosa, Deus tem agido, Deus tem evoluído o quadro dele, porque a gente perseverou, porque a gente não duvidou. É a tempestade que você enfrenta. Puxa, pastor, eu tenho clamado a Deus, tenho pedido a Deus, mas quanto mais eu oro, parece que mais piora. É a tempestade. É a tempestade que está provando a sua fé. Se você perseverar nessa oração, lutar nesse propósito, confiar em Deus, apostar tudo, se lançar, sem duvidar, a bonança vai vir. A Bíblia diz que Jesus entrou, o mar acalmou e a bonança chegou. Mas as pessoas não têm entendido o propósito da tempestade. O mais fácil sim é reclamar, murmurar, é ficar, por que, Senhor? Para que, Senhor? Deus sabe todas as coisas. A tempestade, essa tempestade, Deus permite para que você possa ser formado, para que você possa se tornar um grande guerreiro. Você tem que ouvir e praticar. Você acha mesmo que o professor chega na sala de aula, ensina e pergunta, você aprendeu, Paulo? Você fala, sim, 10. Não, meu querido, tem que passar pela prova. Você falar que aprendeu ou não aprendeu não muda nada. O resultado da prova é que traz as consequências. Sim ou não? A próxima tempestade é essa aqui. A tempestade espiritual, que os olhos não enxergam. Os olhos carnais não enxergam. Essa tempestade, muitos tentam fugir dela. Muitos não querem enfrentar, por medo de Satanás, por medo do diabo. No livro de Mateus, no capítulo 8, diz assim: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, guarda isso, guarda essa palavra, repreendeu o quê? Os ventos, a tempestade, e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Digam, esse é meu Deus. Pastor, como assim tempestade espiritual? Se você já leu esse versículo, ou se você não leu, você vai meditar nele. A Bíblia relata que Jesus estava no barco. Diferente da tempestade anterior, nessa tempestade, Jesus estava onde? Dentro do barco. Estava ali com todos. E a Bíblia relata que eles tinham uma missão. Nesse momento, eles estavam partindo para um propósito, para um destino, que seria atravessar, chegar à cidade e lá libertar um endemoniado. Essa era a missão. Essa era a missão que eles tinham. E você entende o que com isso? Que nós temos uma missão. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus, ele tem algo grandioso para ser realizado na sua vida, na sua família, na sua casa. E essa tempestade espiritual, ela é nada mais, nada menos que o mal contra o bem. O diabo querendo que você não cumpra com essa missão, o diabo querendo que a promessa de Deus não se realize na sua vida, e Deus querendo que você cumpra essa missão. Basicamente é isso. E essa tempestade, ela vem sobre a vida daqueles que estão lutando, estão navegando.
E eu quero que você entenda exatamente isso. Jesus estava no barco. Jesus disse o quê? Jesus repreendeu. Repreendeu. E disse: homens de pequena fé. Quando você estiver diante de uma situação como esta, espiritual, o mal querendo que você não venha mais para a igreja, o diabo querendo que você pare, que você desista, que você pense que não está dando resultado, que você acha que não está tendo mais jeito, que não está tendo mais mudança, que não está acontecendo, Deus não está agindo, Deus não está tocando, não está se realizando. Deus, o nosso Deus, Ele tem autoridade sobre tudo. Ele disse, por mar se acalmar, Ele repreendeu o mar, e o mar se acalmou. Essa tempestade é aquela que o diabo levanta, é aquela tempestade que ele traz na sua vida, a dúvida, o medo, o desespero, para você abandonar a sua fé. Essa tempestade espiritual, ela acontece todo momento dentro de você. Essa tempestade espiritual, ela vem igual às outras, não para te destruir, mas para te fortalecer, para você falar: puxa, eu confiei, eu perseverei, eu estive na fé. O diabo vem com as vontades, mas eu resisti. Toda tempestade que vem sobre a sua vida, eu quero que você saia daqui entendendo isso. Ela vem com um propósito: te aproximar de Deus. Pode ser a tempestade que Deus envia, que o diabo envia, não importa. Ela serve para te aproximar de Deus. A experiência produz a perseverança. E você entende que é por conta disso que você aprende. Muitas vezes você ouve o pastor falando que você tem que ter experiência, que você tem que passar, porque é real. Quando você passa, você entende. Pastor, então eu tenho que ficar alegre com a tempestade, com o deserto, com os problemas? Sim. Porque é um trampolim. Eu falei de manhã para o povo. É como se Deus tivesse uma carta na manga. Como se fosse uma carta na manga. Falando assim: se precisar usar, eu vou usar. E resolve. Mas você entende que o povo de Israel, quando saiu do deserto, mudando um pouco, mas no mesmo contexto, o povo saiu do deserto, estava em direção à terra prometida. O que mais eles faziam era murmurar e reclamar, e tudo foi se atrasando. As pessoas perdem tempo. Jonas perdeu 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, porque ficam murmurando, reclamando, fazendo o contrário da vontade de Deus, e a tempestade está ali. Quando você entender o propósito da tempestade, você vai sair dela. Quando você entender o propósito, você vai sair do deserto e vai para a terra prometida. A tempestade que nós atraímos, nós temos que entender e mudar. A tempestade que é provada da nossa fé, nós temos que perseverar e continuar, para ser aprovado, para fazer a vontade. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse: o Pai nunca me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Deus nunca vai te deixar só. Jesus estava no barco. Você acha que o barco, que a sua vida vai afundar? Jesus está ali. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez o paralítico andar, o morto ressuscitar, Ele está no barco. O barco não vai afundar, mas você precisa crer, confiar. Amém? Para finalizar e a gente orar, eu quero que vocês leiam comigo. São as tempestades que te ensinam a... É só na prática. Quando você passar por a tempestade, se estiver passando, diga graças a Deus, porque ela tem um propósito na sua vida. E não é para afundar. Não é para que o barco venha te despedaçar. A tempestade não veio no barco de Jonas para despedaçar o barco. Tem um propósito muito maior. E se você entender, você vai enfrentar essa tempestade e vai dar tudo certo.
a tempestade. Por que, pastor, o senhor trouxe essa palavra? Porque eu quero que você entenda que tudo está no controle de Deus. Você pode ver que tudo que a gente falou, Deus estava onde? No controle. Tudo que a gente falou da tempestade, Jesus estava ali. Não importa a tempestade que você esteja enfrentando, Deus está no controle. E se você entender o quanto antes você vai chegar na terra prometida. O quanto antes você vai colher das promessas de Deus. Uma coisa é certa, Deus é fiel e está com você. Amém?